Fala, meus queridos, como estão? Bom dia, muito bem, fica propriamente dito, tá? Então, o que nós estamos vendo ali são as ligações. Eu tinha comentado com vocês, né, de que a timina se liga à adenina sempre por duas pontes de hidrogênio, enquanto que a citosina se liga à guanina por 3 pontos de hidrogênio. Adenina, timina, citosina, guanina, né? Então, 2 pontos de hidrogênio, 3 pontos de hidrogênio, tá? Quando a gente fala do nosso DNA, normalmente nós, esqueci a canetinha, nós falamos lá para vocês, né, que isso aqui é o degrau da escada, ó, tá? Isso aqui são os degraus da escada, tá? Então aqui você, degraus não, é o corrimão da escada, digo, então aqui você tem um corrimão da escada, aqui você tem o outro corrimãozinho da escada, né? Então você tem 2 corrimões ali, certo? Opa, não ficou aqui, peraí. Vou botar mais fininho aqui. Tem 2 corrimões da escada, e aqui no meio nós temos os degrauzinhos, né? Quando o nosso DNA vai se dividir, é exatamente aqui, ó, né, que vai acontecer as quebras. Então, aquelas enzimas, né, que vêm ali quebrar o DNA, né, polimerase, depois juntar, tudo isso, tudo que nós vamos falar mais na frente, né? Elas quebram esses degrauzinhos. Então, lembrar, né, que o nosso DNA é como se fosse uma escada em espiral, tá? Que o corrimão é formado aqui, né, pelos açúcares, no caso aqui, né, as pentoses, os fósforos, ó, pentose, fósforo, e os degrauzinhos aqui no meio, né? Então, corrimão, essa partezinha aqui, do lado. E aqui os degrauzinhos da escada em espiral, tá? Aí fica mais fácil de vocês entenderem o que ocorre ali. Tranquilo? Aqui, ó, nós temos um outro desenho, só mostrando para vocês agora, né, como que se formam aquelas pontes de hidrogênio lá. Então, aqui você tem uma adenina, aqui do outro lado uma timina, né, e a adenina se ligando à timina, aqui, ó, você consegue ver as pontezinhas de hidrogênio sendo formadas aqui, as 2 pontes. Enquanto aqui, ó, você tem as 3 pontezinhos sendo formadas. Então, é uma outra maneira, né, de você representar o nosso DNA. Lembrando sempre, né, que essa partezinha continua sendo, né, o degrau da escada, o corrimão da escada, tá? Aqui é o corrimãozinho da escada, tá? E aqui você tem os degrauzinhos, né, da nossa escadinha lá, tá? Certo? Uma outra maneira ainda de representar isso, agora no espaço, seria dessa forma ali, né? Então, aqui está sendo representada ela no espaço. Então, é como se fosse uma molécula em espiral, tá? E as ligações, só que agora com as moléculas, né? Mostrando, inclusive, aqui, ó, tá, ó, as ligações, ali as triplas ligações, ó, as pontes de hidrogênio, digo, e aqui as 2 pontes de hidrogênio, certo? Então, estou mostrando assim de diferentes formas, porque pode aparecer, né, esses desenhinhos lá, né, para vocês fazerem, ok? Então, o nosso DNA é uma fita dupla, tá? Só que elas são antiparalelas. Ah, professor, o que é antiparalelo? Antiparalelo significa que uma é complementar à outra, tá? O nosso DNA é uma fita do DNA, um lado, então, digamos assim, o corrimão da escada e mais metade do degrau, tá? Tem uma forma, e da metade do degrau para outra fita, ele é complementar, ele é o contrário, né? Inclusive fazendo a ligação, né, do código genético lá, a adenina se liga à timina, a citosina se liga à guanina, tá? Então aqui vocês podem ver, ó, o que chama atenção aqui são esses numerozinhos aqui em cima, 5 linhas, aqui 3 linhas. Lá embaixo, está ao contrário, 3 linhas, aqui embaixo, 5 linhas aqui, tá? 5 linhas aqui. Esse é a sequência que se dá. Normalmente a gente diz assim, ó, a fita original do DNA, ela é sempre 5 linhas, 3 linhas, tá? Sempre 5 linhas, 3 linhas. A fita complementar do DNA vai de 3 linhas, 5 linhas, tá? 5 linhas. Tanto que uma vez teve uma entrevista na televisão com uma, se não me engano, era uma geneticista americana, e na entrevista, assim, né, desses programas de auditório, né, e tal, o cara pergunta para ela, mas e qual que é o sentido? Eu acho que já era combinada a pergunta, mas ela pergunta assim, qual que é o sentido da vida? E ela responde, o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas.
Aí o cara fica olhando para ela, assim, aquela cara de trouxa, mas o que essa mulher está falando? 5 linhas, 3 linhas? Como era uma geneticista que conhecia o DNA, ele falou, o sentido da vida é esse aqui, ó, 5 linhas, 3 linhas, que é a fita original do DNA. Todas as complementações são feitas contrárias aos 5 linhas, 3 linhas. Você faz todas as proteínas, ou seja, você forma todas as vidas que nós conhecemos no planeta. Tá? Então, não esquecer, né? 5 linhas, 3 linhas, aqui 3 linhas, 5 linhas. Então, é como se fosse uma fita contrária, né? Então, você tem uma aqui e uma antiparalela aqui, né? E elas têm as ligaçõezinhas ali, entre elas ali, tá? Beleza? Então, aqui está mostrando de novo só o tamanho, né? Que não interessa para nós. Mas olha aqui, ó. Esse desenho aqui é o que está aparecendo hoje nos vestibulares, tá? Esse aqui é o mais moderninho. Mas o que ele tem diferente daqueles lá atrás? Observe que o açúcar foi posto de ponta cabeça, tá? Então, alguém lembrou que a fita complementar, se ela é contrária a essa, os açúcares têm que estar de ponta cabeça. Então, hoje vai aparecer esse desenho, se aparecer desenho, no vestibular para vocês, né? Com um açúcarzinho aqui, ó, de ponta cabeça. Pode ver, ó, aqui estava 5 linhas, 3 linhas. Tá? Então, tá ali, ó. O ácido, o açúcar, a pentose, tá? Aqui, ó, o fósforozinho e aqui a base nitrogenada. Por que é 5 linhas? Só contar, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, aí sobe carbono 5, tá? Por isso 5 linhas. Mas aqui não é o carbono, não, aqui é o oxigênio, tá? E o 3, da onde que vem? O 3 vem que é aonde você está ligando um dos açúcares a um outro açúcar. Então, ó, nós estamos ligando por aqui, ó, tá vendo? Então, ó, 1, 2, 3. Então, ó, aqui é o 3. Então, por isso que lá no final, ó, como não tem um outro açúcar aqui embaixo, o 3' ficou livre aqui. Lá em cima, como não tem o complemento, né, não tem um outro açúcarzinho desse aqui em cima, o 5' que ficou solto. Aqui, 3 linhas, 5 linhas. Tá? Na hora da duplicação do nosso DNA, isso é muito importante, porque o nosso DNA, quando ele se duplica, ele tem que manter informações genéticas. Não é uma bagunça, né? Não é só se dividir, né? Vamos lá, uma fita para cá, outra para lá, vamos virar festa. Não. Tá? Quando ele se divide, a fita dele, né, que vai complementar, tem que bater bem certinho. Senão não adianta. Então, por exemplo, mas como assim se dividir? Quando uma célula vai se dividir, ela precisa formar novos DNAs para que esses DNAs vão para outra célula. Imagine, uma célula tua agora está se dividindo lá. Tá? Ela tem 46 cromossomos. Para ela se dividir e formar outra célula com 46 cromossomos, ela tem que formar 46 cromossomos novos. E como é que ela vai fazer isso? Essa fita vai se dividir, né? E aí o que vai acontecer? Elas se separam, vem as enzimas aqui, né, que vão cortando, elas se separam, forma-se uma nova fitazinha aqui, nesse outro forma-se uma nova fitazinha aqui, tá? E que tem que ser igual ao original. Esse aqui, né, ó, esse aqui, digamos, né, quando está se reproduzindo, ele vai ter que ser igualzinho a esse que está aqui. Tá? Para quê? Para que não haja erro naquela célula. Aquela célula formada, né, agora no teu organismo, ela tem que cumprir as mesmas funções. Então, o DNA tem que ser o quê? Idêntico. Tá certo? Então, é uma maneira que ela tem de fazer essa divisão sem erro. Ok? Aqui está o bicho. Aqui está a explicação de tudo. Né? Então, olha aqui. Ó. Aqui nós temos o nosso DNA. Tá vendo? Ó? Nosso DNAzinho aqui. Ok? Esse DNA, ele está aqui, ó, com as pontes ligadinhas, né, as bases nitrogenadas se acertando, e aí ele está naquela forma de espiral, tá? Essa espiral, dentro da célula, ela costuma se enrolar, costuma não, ela se enrola, tá? Sobre proteínas chamadas histonas. As proteínas histonas são como se fossem pequenos carretéis, mas carretel que só dá para dar duas voltas de linha. Tá? Então, imagine um micro carretel onde você pudesse pegar a linha e fizesse 1, 2, pronto. Tá? Acabou, já lotou, não tem mais espaço no carretel. Essa é a proteína histona. Como
Como nós temos milhões de proteínas tona, dá 2 voltinhas. Então, o que a nossa fita de DNA faz? Ela dá 2 voltinhas na primeira, dá 2 voltinhas ao contrário na segunda, dá mais 2 voltinhas certa na terceira, dá mais 2 voltinhas ao contrário na quarta. Uma ela vai assim, né? E a outra ela faz assim. Aí ela faz assim de novo. Então, vamos fazer de lado. Ó. Então, uma ela faz assim, a outra ela faz assim. 2 voltinhas. Uma ela faz assim, a outra ela faz assim. Tá? E ela vai se enrolando nesses carretéisinhos. E isso vai fazendo o quê? Vai compactando o nosso DNA, ele vai ficando mais juntinho, né, para facilitar, inclusive, a síntese proteica. Então ele vai ficando juntinho aqui, ó, juntinho, 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 e aí você pega esses carretéisinhos e começa a amontoar eles, né, fazendo grupinhos de 6 a 8, tá? E você vai juntando eles aqui, e vai ficando cheio de pequenas bolinhas aqui, né? Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, esse aqui, tá? Vocês estão vendo só um pedacinho aqui, é o quê? A cromatina, tá? Então, essa aqui é a cromatina. Não é o cromossomo ainda, é a cromatina. Esse pedacinho, se eu olhasse dentro da célula, ela estaria toda ela solta lá dentro, né? Preenchendo toda. Aqui tem outra passando para o outro lado, né? 46, todos eles, um passando por cima do outro, né? Numa maior salada. Esses são, né? Ou melhor, essas são a cromatina. Aí a célula resolve se dividir. Quando ela resolve, assim eles estão trabalhando, tá? Quando eles estão assim, parece uma bagunça, mas o nosso DNA está trabalhando, tá? Quando ele está assim na forma de fitas solto, tudo enroladinho assim, tá? Mas assim, essa partezinha aqui parece uma fita solta, tá? Ele está trabalhando, está produzindo lá RNAs para fazer a síntese proteica. Mas aí vem um aviso, moçada, nós vai se dividir. Né? Daí o cara, opa, nós vamos se dividir, então nós vamos fazer o seguinte, vamos desmaçarocar isso aqui. Vamos fazer com que isso aqui fique menos maçarucado. E aí essa fita, ela começa a se enrolar sobre ela mesma. E à medida que ela vai se enrolando sobre ela mesma, ó, esse pedacinho aqui, ó, eu estou fazendo o desenho contrário aqui, né? Ele vem para cá, ó. Tá vendo ele aqui embaixo? Ó? E ele começa a se enrolar, se compactar cada vez mais, até que ele se transforma nisso aqui. Isso aqui, ó, é o cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que a cromatina espiralizada mais ainda. E a cromatina nada mais é do que o DNA espiralizado. E o cromossomo seria uma espiralização do DNA e da cromatina, que vai formar essa coisa grandona aqui. Aí, dessa maneira, grandona, mas está dentro do núcleo da célula, está bem pequenininho. Né? Esse cromossomo agora, ele está compactado, ele não vai enroscar no outro na hora de fazer a divisão. Tá? Então, ele consegue fazer isso de uma forma mais fácil, né, indo de uma célula para outra. Lembra que nós temos 46 desses aqui, né? Quando eles enrolam lá para a divisão. Então, imaginem 46 gigantescas fitas de DNA, todas soltas no núcleo da nossa célula, né? Então, ele precisa compactar para não maçarocar, para não ficar preso na hora da divisão, né, dos cromossomos na célula, tá? Outra coisa que chama atenção, quando eu falar para vocês em cromossomo, não esqueçam que o cromossomo nada mais é do que uma longa fita de DNA enroladinha, tá? Então, as fitas de DNA. Quantos cromossomos nós temos são a quantidade de fitas de DNA que se enrolaram dentro da célula, tá certo? Com todo o código genético, com toda aquela estrutura que a gente vai ver na síntese proteica para a formação de proteína, ok? Outra coisa aqui, ainda falando do DNA, não estou falando do cromossomo, estou falando do DNA aqui, ó. Essas ligações, as pontes de hidrogênio, vocês sabem que são ligações até certo ponto fracas, né? Perto de outras ligações que nós temos. Então, vocês já aprenderam na química lá. E uma coisa que pode influenciar essas ligações é a temperatura ou o pH. Então, dependendo, né, de aquecimento e do pH, nós podemos romper as ligações da nossa dupla fita, fazendo com que a fita se separe. Tá? Isso é uma coisa que acontece em temperaturas extremas para o ser humano, né?
em que você vai ter a quebra das ligações, né? A gente chama até de desnaturação do DNA. Ele não é uma proteína, mas vai acabar quebrando as ligações lá, tá? O interessante do nosso DNA é que ele é reversível. Então, se eu colocar um DNA a 100 graus de temperatura, tá? Ou um pouco menos, 100 graus acabaria destruindo, mas um pouco menos, eu vou ver que as duas fitas começam a se separar, tá? As duplas e triplas ligações ali das fontes de hidrogênio acabam se separando, se quebrando. Agora, se eu esfriar, elas voltam a juntar, né? Então é o quê? É reversível. Esquentei, ele se separa. Esfriei, ele se liga, tá? O homem vendo isso, ele pensou, pô, legal. E se eu separar os cromossomos, né, uma fita da outra, e não esfriar, mas colocar uma porção de base nitrogenada, jogar uma porção de confete lá, né, de adenina, timina, citosina, guanina, ali no meio, né, naquela nossa sopa de letrinha. Tá? Se eu jogar mais letrinha lá dentro da sopa e agora separei as duas, o que vai acontecer? Quando eu começar a esfriar lentamente, as letrinhas, por serem mais pequenininhas, né, do que a fita grande, elas correm mais. Então, ó, vou fazendo um desenho que eu preciso entender. Então, eu tenho uma fita do DNA aqui, tá? Ela tem as letrinhas aqui, tá? Nós tínhamos o outro lado do DNA, que por causa da temperatura, eu separei. Então, está aqui o outro lado do DNA separado lá pela temperatura. Tá? Tá ali. Olha o que o homem fez. Ele colocou aqui uma porção de adenina, timina, citosina, guanina e foi esfriando devagar. Antes dessa fita se ligar a essa, nós tínhamos aqui as letrinhas vinham aqui e ligavam antes. E se elas ligavam antes, o que elas fazem? Elas constroem uma segunda fita. Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui do lado. As letrinhas vêm e constroem a outra fita desse DNA, não deixando que ele, né, se grude, tá? Nada a ver. Tá certo? Então, não deixando que essa fita aqui grudasse nessa fita aqui. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Nós estamos formando mais DNA. Dessa maneira, em laboratório, o homem aprendeu, né, os cientistas aprenderam, a pegar fragmentos ou pedacinhos de DNA, mínimos que sejam, colocar dentro de um epedófezinho, que é um tubo de ensaio bem pequenininho, assim, na forma, né, de um conezinho, tá? E através desse aquecimento, esfriar, aquecer, esfriar, aquecer, esfriar, e produzindo cada vez mais DNA idêntico. Porque você já imaginou você ter que procurar um DNA dentro de um tubinho desse tamanho? O DNA é muito pequenininho. Como é que você ia pescar ele? Como é que você ia tirar ele lá de dentro? Você não está nem vendo ele. Então, o que é mais fácil? Você produzir uma porção, e aí, quando você pega uma gotinha lá de dentro, você sabe que naquela gotinha deve ter, né, centenas, né, de DNAs iguais. Aí eu posso trabalhar com ele. Essa técnica é conhecida como PCR, a técnica de você, tá? Estão vendo agora na televisão, né? O exame de DNA para ver se você tem, né, confirmação lá, né, do vírus, tá? Da Covid. Então, vocês conseguem, eles estão fazendo esse exame, que é um exame muito mais seguro, né, do que simplesmente aqueles que mudam de cor, tá? Você vai estar trabalhando com o DNA, só que isso demora, né? É um tipo de exame que vai demorar no mínimo 48 horas para ser feito, porque vai ficar a noite inteira, né, a máquina funcionando, separando, formou, separa, forma, separa, forma, separa, forma, né, DNAs idênticos lá. Tá certo? Tranquilo? Então, isso aqui nós vamos ver quando a gente for ver tecnologia, tá? Ou biotecnologia. E aqui, ó, uma coisa muito especial. Isso aqui é chamado de dogma da biologia, tá? O dogma da biologia, que é aceito desde o início da biologia molecular até hoje, e que explicou milhões de fenômenos que acontecia com os seres humanos, tá aqui, ó, tá? Nessa paginazinha. E o que é isso? O dogma da biologia diz assim, ó, que toda proteína que nós temos no nosso organismo, toda proteína, tá, ela vem de um DNA. Então, é o nosso DNA que fabrica a proteína.
mas ele não fabrica direto, né? Porque o nosso DNA, ele fica lá no núcleozão da célula, protegidão, não se expõe, não sai de casa, fica tudo lá dentro para não pegar nenhuma doença. Parece algumas pessoas que vocês conhecem, né? Que estão lá, né? Em casa, né? Não se misturam para não pegar doença. Que bom, tá? E o que vai acontecer? Para ele produzir uma proteína, então, ele precisa das estruturas do citoplasma da célula. Ele precisa de toda a maquinária que tem no citoplasma da célula aqui. Mas como ele não sai do núcleo, o que ele vai fazer? Ele vai produzir uma moléculazinha de RNA, tá? A produção do RNA a partir do DNA recebe o nome de transcrição. Todo RNA é transcrito do DNA. É um termo, tá? Não vamos se perder. Então, todo RNA é transcrito do DNA. Transcrição. O RNA vai lá, transcreve, né? Então vai pegar lá as letrinhas, né, que você tem lá no DNA, vai formar uma moléculazinha dele ali com os inversos, né? Vai usar a uracila aqui. E esse RNA sai do núcleo, vem aqui, e através de um fenômeno, chamado tradução, tá? Tradução, ele vai formar uma proteína, tá? Então, DNA transcreve um RNA que traduz uma proteína. Mas, a proteína não deixa de ser, né, fabricada pelo DNA. É ele que iniciou todo o processo. Uma coisa que vocês têm que entender, o DNA é uma molécula gigantesca, gigantesca dentro da célula. E o RNA é um pedacinho do DNA, tá? Então, o nosso RNA está produzindo vários RNAs para formar proteínas diferentes, proteínas que a gente está precisando agora. Né? Proteína para formar saliva, proteína para formar os ácidos digestórios, né? O teu próprio corpo, né? Repor lá tudo que você está perdendo, células que estão morrendo. Então, ele vai produzir vários RNAs que vão produzir várias proteínas diferentes. As informações que estão aqui, vão formar um determinado tipo de proteína. As informações que estão aqui vão formar outro tipo de proteína. E esses RNAs aqui, depois de transcreverem, né, as informações do DNA, saem, vão lá para o citoplasma e, através da tradução, vão formar as proteínas que a gente precisa. A nossa vida é proteína, eu já falei para vocês. Se vocês se olharem no espelho, lembra da genética quando nós falamos em fenótipo? Fenótipo é a manifestação que a gente vê das proteínas. Mas existe o genótipo, que são até, né, como que ela faz isso lá dentro, e existem fenótipos que são internos, que a gente não vê. Mas tudo isso é feito pelas proteínas. Tá? As proteínas é que fazem, melhor, o DNA é que faz as proteínas. Um esquema aqui, bem suprassumo do sumo, seria assim, você tem o teu DNA aqui, tá vendo? 5 linhas, 3 linhas, tá? Olha o que vai acontecer. Vai se formar um RNA desse pedação aqui, que é um pedacinho do nosso DNA, tá? Dele, para formar uma proteína. Então, pode ver, ele está copiando. Como é que eu sei que ele copiou desse lado, professor, e não desse? Porque está vendo ali, se aqui é 3, o complemento é o 5. Se fosse o 5, aqui estaria escrito 3, tá? Então, eu sei que foi desse lado aqui que ele fez, justamente por causa dessa numeraçãozinha que vocês estão vendo aqui, tá? Então, olhe lá, aonde você tinha uma guanina, agora você tem uma citosina. Né? Aonde você tem citosina, uma guanina. Aonde você tem uma adenina, uma uracila. Isso aqui foi até o citoplasma, e essas 3 letrinhas aqui acabaram casando com as 3 letrinhas que tinha a arginina, que é o quê? Um elemento formador da proteína, né? Que é um aminoácido. Então, isso aqui é um aminoácido, arginina. Esse pedacinho que veio daqui, complementação que veio de lá, também acabou ligando a uma glicina.
A arginina e a glicina colocaram ou se uniram através de uma ligaçãozinha aqui, ó. Então você já tem um pequena micro proteína sendo formada aqui, né? À medida que ela vai crescendo, ó, essa proteína vai ficando uma proteína mais completa. Vai chegar um momento que você vai ter lá uma terminação, uma informação de que, opa, está terminada a proteína. E ele corta. E essa proteína aqui, então, está pronta para trabalhar no nosso organismo. Tá? De uma maneira super, hiper simples, só para vocês lembrarem, é assim que nós fazemos a síntese proteica. Certo? Então, veja, uma coisa extremamente importante vocês saberem. Como eu falei para vocês, isso explica uma série de fenômenos dos seres vivos, bioquimicamente falando. Então, isso é cobrado a exaustão dentro do vestibular. Certo? Por isso, vocês têm que saber isso de ponta cabeça, né, para não ficarem engasgados lá nas questões de vestibular.